O vento frio cortava as ruas de São Paulo como uma lâmina invisível. Para a maioria, era apenas mais uma manhã cinzenta na metrópole implacável, mas para Mateus, era o dia em que seus fantasmas ganhavam vida. O luxo de sua cobertura não conseguia aquecer o vazio de sua alma. Ele estava prestes a descobrir que o passado não é um túmulo fechado, mas uma semente adormecida, aguardando a tempestade certa para brotar. Prepare-se para uma jornada onde a dor encontra a redenção no lugar mais improvável. Mateus era um dos homens mais temidos e respeitados do mercado financeiro brasileiro, mas sua fortuna foi erguida sobre os escombros de um coração partido. 20 anos atrás, ele conheceu Isadora, uma jovem sonhadora do interior de Pernambuco, presa em um casamento abusivo com Humberto, um magnata cruel da elite paulistana. Mateus e Isadora viveram um amor proibido, uma fuga desesperada que terminou em tragédia. Isadora supostamente o abandonou para voltar ao conforto da mansão blindada no Morumbi, morrendo semanas depois em um acidente de carro suspeito na rodovia Castelo Branco. Desde então, Mateus se tornou uma fortaleza de gelo, cuidando apenas de sua irmã Camila, internada em uma clínica psiquiátrica após os traumas da vida noturna. Ele acreditava que sua história de amor havia terminado no fundo de um barranco. Ele não poderia estar mais errado. A chuva castigava a vidraça do luxuoso escritório na Avenida Faria Lima. Mateus observava a cidade de São Paulo ser engolida por uma névoa cinzenta e impiedosa. O som das gotas batendo contra o vidro parecia o tic-tac de um relógio que marcava o compasso exato do seu luto crônico. Amanhã faria exatos 20 anos. 20 anos desde que o sorriso verde e brilhante de Isadora havia sido violentamente apagado deste mundo. Ele segurava um copo de uísque intocado, sentindo o cristal frio contra a palma da mão calejada. A lembrança dela ainda queimava em seu peito como uma brasa maldita que o tempo se recusava a apagar. Isadora não era apenas uma memória distante. Era o fantasma constante que assombrava suas noites de insônia crônica. Ele fechou os olhos com força e respirou fundo, buscando oxigênio. O cheiro do couro italiano da poltrona e do café expresso recém-passado na sala ao lado não conseguiam mascarar o cheiro de terra molhada que invadia sua mente. A terra úmida do cemitério onde ela descansava para sempre. O peso da culpa era uma âncora invisível que puxava Mateus para o fundo de um oceano escuro, solitário e silencioso. A tempestade lá fora não era absolutamente nada comparada ao furacão que ainda devastava sua alma. A memória daquela época era um labirinto de dor que ele evitava percorrer. Isadora havia chegado a São Paulo cheia de sonhos, mas acabou enjaulada na mansão de Humberto no Morumbi. O homem era um monstro vestido em ternos de alta costura, que tratava a esposa como um troféu mudo. Mateus lembrava da primeira vez que a viu de perto, em um jantar organizado por sua irmã, Camila. Isadora usava um vestido de seda esmeralda, que combinava com seus olhos, mas havia uma sombra roxa mal disfarçada por maquiagem perto do seu maxilar. O cheiro do medo emanava dela, misturado a um perfume francês absurdamente caro. Naquela noite, Mateus jurou para si mesmo que a tiraria daquele inferno dourado. O som da voz dela tremendo ao pedir uma taça de água ainda ecoava em seus ouvidos. Ele havia prometido o mundo a ela, prometido segurança, amor e uma vida onde ela não precisaria pisar em ovos para simplesmente existir. E por um breve e luminoso momento, ele cumpriu essa promessa, mas a felicidade deles durou tão pouco que parecia ter sido apenas uma ilusão cruel, arquitetada pelo destino. A fuga foi um ato de puro desespero e paixão incontrolável. Em uma madrugada chuvosa, muito parecida com a de hoje, Mateus parou seu carro antigo na esquina da mansão. Isadora correu pelos portões de ferro, segurando apenas uma pequena bolsa de couro e o coração batendo na garganta. Eles se esconderam em um pequeno e humilde apartamento no bairro de Pinheiros. O cheiro de café barato fervendo no fogão velho
Era o aroma da liberdade. Foram as semanas mais intensas e felizes da vida de Mateus. Eles riam no chão da sala vazia, faziam planos absurdos para o futuro e dormiam abraçados, sob um cobertor fino, ouvindo o barulho do trânsito paulistano. Isadora parecia finalmente respirar. Sua pele ganhou cor. Seus olhos perderam o terror constante. Mateus trabalhava duro o dia todo, ansioso apenas pelo momento de girar a chave na porta e ser recebido pelo calor do abraço dela. Aquele pequeno apartamento sujo se tornou um palácio, um santuário inquebrável. Pelo menos, era o que ele inocentemente acreditava na época. Mas o castelo de cartas desmoronou em uma tarde fatídica de terça-feira. Mateus voltou do trabalho com um buquê de girassóis, a flor favorita de Isadora, apenas para encontrar o apartamento bizarramente silencioso. A porta não estava trancada. O guarda-roupa estava vazio, as gavetas escancaradas. O desespero subiu por sua espinha como um veneno rápido. O telefone tocou na parede, um som estridente que rasgou o silêncio. Era a voz dela, mas soava metálica, fria, quase robótica. Ela disse que não aguentava a vida de pobre, que sentia falta dos restaurantes de luxo, das viagens a Paris, da segurança financeira que apenas Humberto podia oferecer. Disse que havia voltado para o marido e pediu que ele nunca mais a procurasse. O som do telefone sendo desligado na sua cara foi o som de seu coração se partindo em 1000 pedaços irregulares. Os girassóis caíram no chão de taco de madeira, espalhando pétalas amarelas sobre a poeira. Mateus gritou, um som gutural de dor pura, caindo de joelhos no meio da sala que antes abrigava todos os seus sonhos. Cego pelo ódio e pela dor, Mateus dirigiu até o Morumbi naquela mesma noite, disposto a quebrar os portões com as próprias mãos. Ele gritou o nome dela sob a chuva torrencial, batendo nos ferros gelados até seus nós dos dedos sangrarem. A resposta veio na forma de 3 seguranças brutais. O espancamento foi covarde e metódico. O gosto de sangue misturou-se com a lama, enquanto ele recebia chutes nas costelas e no rosto. Quando finalmente acordou, dias depois, o cheiro de antisséptico do hospital encheu suas narinas. Camila estava sentada ao seu lado, chorando compulsivamente. Foi através dos soluços da irmã que ele recebeu o golpe final, muito pior do que qualquer soco. Isadora estava morta. O carro em que ela viajava foi forçado para fora da rodovia por um veículo não identificado, caindo em uma ribanceira. O corpo foi reconhecido pelas joias de Humberto. Mateus não pôde nem ir ao enterro, preso a uma cama de hospital, afogando-se em morfina e desespero. 20 anos depois, a dor não havia sumido, apenas se cristalizado em uma amargura fria e impenetrável. Mateus saiu de seus devaneios quando a porta do escritório se abriu suavemente. Sílvia, sua secretária executiva de confiança, entrou em silêncio. Ela conhecia aquele dia trágico do calendário como ninguém. Com os olhos compreensivos, Sílvia depositou um envelope pardo e as chaves do carro blindado sobre a mesa de mogno. Ela havia encomendado os lírios brancos, exatamente como ele gostava. Sílvia nutria um amor silencioso por ele há anos, um sentimento que engolia diariamente em nome do profissionalismo e do respeito à cicatriz exposta do chefe. Mateus agradeceu com um aceno de cabeça exausto. O som do motor de seu ECU-V rasgando o asfalto molhado de São Paulo era o único ruído que suportava ouvir. O trânsito da Avenida Rebouças parecia um desfile de almas penadas, refletindo perfeitamente o estado de seu interior. Ele estava a caminho do cemitério da Consolação, para o seu ritual anual de tortura e penitência. Os grandes portões de ferro do cemitério pareciam a entrada de um mundo paralelo. O ar aqui era mais denso, impregnado com o cheiro de cera queimada e flores murchas. Mateus caminhava pelos corredores de mármore e granito, segurando os lírios brancos com firmeza. A garoa fina umedecia seu sobretudo de lã preta. Próximo à entrada,
Um grupo de moradores de rua se abrigava sob uma marquise desgastada. Era uma cena comum na capital paulista, mas algo chamou a atenção de Mateus de forma magnética. Uma jovem garota, vestindo um casaco imenso e sujo, estava encolhida no canto. A barriga proeminente indicava uma gravidez em estágio avançado. Ela tremia de frio, seus olhos grandes e assustados, varrendo o chão de paralelepípedos. O contraste de uma vida prestes a nascer em um lugar dedicado à morte fez o estômago de Mateus dar um nó doloroso. A luz difusa dos postes antigos iluminava o rosto pálido da garota, revelando feições delicadas e infantis, prematuramente envelhecidas pelas ruas cruéis de São Paulo. Movido por um impulso que ele mesmo não sabia explicar, Mateus desviou de sua rota habitual. O som de seus sapatos italianos pisando nas folhas secas e molhadas fez a garota se encolher ainda mais, como um pequeno pássaro ferido esperando o ataque. Ele parou a uma distância segura e tirou algumas notas altas da carteira. A garota hesitou, olhando desconfiada para aquele homem rico e misterioso, mas a fome falou mais alto. Ela estendeu uma mão trêmula e suja, pegando o dinheiro com pressa. "Obrigada, moço." Ela sussurrou, a voz fraca e rouca por causa do sereno. Quando ela levantou o olhar, Mateus sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Os olhos dela eram de um verde esmeralda profundo, familiar e devastador. Eram os olhos de Isadora. O mesmo formato oblíquo, a mesma tristeza inerente. Seu coração falhou uma batida. O ar deixou seus pulmões abruptamente. Antes que pudesse articular qualquer palavra coerente, o celular em seu bolso começou a tocar loucamente, quebrando a magia tensa do momento. Era uma ligação urgente do Conselho de Administração. Quando Mateus terminou de distribuir ordens ríspidas no telefone, virou-se novamente, mas a garota havia desaparecido como fumaça no nevoeiro. Ele olhou ao redor, desesperado, mas as vielas de túmulos estavam vazias. Balançando a cabeça para afastar a ilusão torturante, ele culpou a exaustão emocional. A mente tem o hábito cruel de pregar peças naqueles que vivem no passado. Ele retomou o caminho até o jazigo suntuoso que Humberto havia construído para Isadora. Ao chegar, porém, um novo choque o aguardava. Aos pés da placa de bronze com a foto de Isadora, repousava um pequeno maço de flores silvestres, recém-colhidas. As pétalas ainda guardavam as gotas de orvalho da manhã. Mateus paralisou. Humberto jamais faria aquilo. O magnata já era um homem idoso e doente, e além disso, só valorizava orquídeas caras. Ninguém mais visitava Isadora. Ninguém. O mistério das flores simples, sob a chuva, fez com que uma antiga suspeita se acendesse em seu peito, ardendo com força renovada. De volta ao ambiente estéril e seguro de seu escritório, Mateus não conseguia se concentrar. Os gráficos financeiros piscavam nas telas, mas ele só via o rosto da garota do cemitério e as flores silvestres na lápide. Ele acionou o interfone com força exagerada. Minutos depois, Breno entrou na sala. Breno era o chefe de segurança, um homem de ombros largos, cicatrizes visíveis e um olhar afiado como uma navalha. Mateus o havia resgatado das sarjetas há mais de uma década. Breno era um ex-policial que tentou ser honesto, prendeu o filho de um figurão e, como punição, viu sua esposa e filha serem mortas em um acidente forjado. Destruído pela culpa e pelo álcool, Breno encontrou em Mateus uma tábua de salvação. Entre eles, não havia apenas uma relação de trabalho, havia um pacto de lealdade forjado nas fornalhas do sofrimento compartilhado. Mateus serviu 2 copos do uísque mais caro que tinha na prateleira e apontou para a cadeira à sua frente. A voz de Mateus era baixa, rouca, carregando o peso de 2 décadas de silêncio absoluto. Breno, preciso que você desenterre um fantasma para mim. Eu quero saber exatamente o que aconteceu no ano em que Isadora morreu. Quero os relatórios da polícia, laudos médicos,
rastros de dinheiro de Humberto, tudo. E quero que você encontre o maldito motorista que a jogou para fora daquela estrada. Se for preciso, compre delegados, suborne investigadores, não me importa o custo. Eu sinto que vivi uma mentira durante 20 anos. Breno bebeu o uísque de um gole só, o líquido âmbar queimando a garganta, e assentiu com a frieza de um predador farejando sangue. Ele entendia a dor de Mateus intimamente. Breno conhecia o labirinto de sujeira do sistema judiciário paulista como a palma da mão. Considere feito, chefe. Se houver uma única linha torta nessa história, eu a encontrarei, disse Breno, levantando-se e ajeitando o terno escuro. A caçada havia oficialmente começado. Os dias que se seguiram foram uma tortura psicológica indescritível. Mateus mal conseguia pregar o olho. Em seus pesadelos recorrentes, Isadora estava parada na chuva, batendo no vidro de seu carro, seus lábios se movendo em um grito mudo que ele nunca conseguia ouvir. Ela apontava freneticamente para o próprio ventre e chorava lágrimas de sangue. Ele acordava suando frio, os lençóis de seda encharcados, o coração martelando contra as costelas. A ausência daquela garota grávida do cemitério o incomodava de forma profunda, uma coceira na alma que ele não podia alcançar para coçar. Uma tarde, incapaz de suportar a ansiedade no escritório, ele cancelou todas as suas reuniões bilionárias. Deixando Silvia atônita com sua atitude errática, ele pegou as chaves do carro e acelerou novamente em direção ao centro de São Paulo. Ele precisava de respostas, e a única pista que tinha residia entre as tumbas frias da Consolação. Ao cruzar os portões do cemitério pela segunda vez na mesma semana, o sol de fim de tarde pintava as lápides de mármore com um brilho dourado e melancólico. Mateus caminhou em silêncio, sentindo o ar pesado de expectativas, e então, lá estava ela, a mesma garota de casaco sujo, mas desta vez, ela não estava na marquise de entrada. Ela estava ajoelhada diretamente sobre o túmulo de Isadora. Seus dedos finos e encardidos tocavam a placa de bronze com a fotografia, com uma reverência comovente. Mateus congelou a 5 metros de distância. O som de seu sapato raspando na pedra fez a garota dar um pulo assustado, virando-se abruptamente. O pânico deformou o rosto dela. Não me machuque, por favor. Eu já tô indo embora. Ela gaguejou, tropeçando na barra do próprio casaco gigante ao tentar se afastar da lápide. O coração de Mateus apertava violentamente a cada segundo. Ele levantou as mãos lentamente, em um gesto universal de paz e rendição. Calma, calma. Eu não vou te fazer mal algum. Eu sou apenas... Eu conhecia a pessoa que está enterrada aí, ele disse, a voz embargada pela emoção contida. A garota parou, encostando-se na parede de um mausoléu vizinho. Ela olhou para a foto sorridente de Isadora, e depois, de volta para Mateus. Uma lágrima solitária e pesada escorreu por seu rosto sujo de fuligem, abrindo um caminho claro na pele. Eu acho que ela é a minha mãe. A garota sussurrou, a voz quebrando no meio da frase. A declaração atingiu Mateus com a força de um trem de carga em alta velocidade. O mundo inteiro pareceu girar ao redor dele, as árvores do cemitério se distorcendo. Mãe. Isadora nunca havia tido filhos com Humberto. Muito menos uma filha que estaria agora na rua, grávida. Sua mente lutava para processar a informação quando um grito agudo perfurou o ar denso. A garota caiu de joelhos no chão de pedra bruta, segurando o ventre dilatado com ambas as mãos. O rosto dela ficou branco como o mármore ao redor, os olhos arregalados em pura agonia. Dói! Tá doendo muito! Ela gritou, caindo de lado, o corpo frágil convulsionando em espasmos de dor. O instinto de Mateus, adormecido por anos de frieza corporativa, assumiu o controle absoluto. Ele correu até ela, deslizando os braços sob o corpo leve e trêmulo, erguendo-a do chão sem pensar 2 vezes. Aguenta firme, eu vou te tirar daqui, ele prometeu, correndo pelos corredores do cemitério com a jovem nos braços,
ignorando os olhares chocados dos coveiros e mendigos. A respiração da garota era curta e desesperada, misturando-se com o som abafado de seu choro. Mateus chutou a porta do seu SUV aberto, deitou-a cuidadosamente no banco de couro macio e assumiu o volante com a fúria de um piloto de resgate em meio ao caos. O trajeto até o hospital foi uma corrida contra a morte pelas avenidas entupidas de São Paulo. Mateus buzinava sem parar, cortando sinais vermelhos, o suor escorrendo pela testa. Ele parou o carro de forma brusca na entrada de emergência de uma luxuosa maternidade na Zona Sul. Ele invadiu a recepção gritando ordens. Preciso do melhor médico agora. Não importa o preço, coloquem-na na melhor suíte. VIP, salvem ela e o bebê. A voz dele ecoava pelos corredores esterilizados, carregada de uma autoridade que não admitia negação. Enfermeiros correram com uma maca, retirando a garota chorosa do veículo. O diretor médico, reconhecendo o bilionário, assumiu o caso pessoalmente. Mateus desabou em uma poltrona de couro na sala de espera luxuosa. Suas mãos estavam manchadas com um pouco de sangue da garota. O cheiro de álcool etílico e produtos de limpeza agressivos invadia suas narinas. O caos interno era insuportável. Aquele rosto, aqueles olhos, não podia ser coincidência. 2 horas que pareceram décadas de sofrimento se passaram até que o Dr. Felipe aparecesse na sala de espera com uma prancheta nas mãos. O médico suspirou, aliviado. Ela está estabilizada, Sr. Mateus. Foi uma crise de estresse extremo e desnutrição crônica. Vamos precisar mantê-la internada. As roupas que ela usava precisaram ser descartadas. Encontramos uma bolsa com documentos junto com ela. O médico entregou um pequeno saquinho plástico. Mateus o abriu com mãos trêmulas. Retirou um RG amassado velho, com plástico descascando nas pontas. Ele leu o nome em voz alta, a voz falhando no processo. Luna Isadora Viana. A data de nascimento o atingiu como um tiro de escopeta no peito. Fez as contas mentalmente, calculando os meses, as semanas. Luna havia nascido exatamente 6 meses depois do dia em que Isadora havia fugido de volta para Humberto. A matemática não deixava margem para dúvidas. A gravidez já existia quando eles estavam naquele pequeno apartamento em Pinheiros. Antes que Mateus pudesse assimilar o terremoto emocional que acabara de desestabilizar sua vida, seu celular vibrou violentamente. Era Breno. Chefe, venha para o escritório. O que eu descobri vai virar sua vida do avesso. A voz do chefe de segurança era sombria, carregada de uma gravidade letal. Deixando ordens estritas no hospital para que Luna não fosse importunada e que nada lhe faltasse, Mateus dirigiu como um louco de volta à Faria Lima. Ao entrar em sua sala, Breno espalhou documentos amarelados e fotos antigas sobre a mesa de vidro. Isadora não te deixou por dinheiro, Mateus. Humberto havia descoberto que ela estava grávida de você. Ele a encurralou. Disse que se ela não voltasse, mataria você e faria a criança desaparecer logo após o parto. Ela sacrificou a própria liberdade, a própria vida, para proteger você e a filha de vocês dois. A sala de repente pareceu pequena, sufocante. Mateus caiu de joelhos no carpete felpudo, soluçando compulsivamente. 20 anos de ódio transformaram-se instantaneamente em uma dor dilacerante. Ele odiou a mulher que deu a vida para salvá-lo. Breno continuou a relatar a investigação sombria com uma voz compassiva. Após o parto, Isadora sabia que a menina não sobreviveria na mansão. Na noite em que morreu, ela havia subornado uma empregada antiga da casa, Dona Rosa, para levar o bebê embora enquanto ela tentava fugir para te encontrar e contar toda a verdade. O carro dela foi interceptado pelos capangas de Humberto. Dona Rosa criou a menina na periferia até adoecer gravemente e ser levada pelo conselho tutelar. Luna foi enviada a um orfanato superlotado, onde sofreu todo tipo de abuso. Aos 15 anos, fugiu para as ruas.
Rosa havia contado a ela onde a mãe estava enterrada e quem ela era. Por isso a garota vivia ao redor do cemitério, em busca de uma conexão fantasma. Mateus bateu os punhos no chão, destruído. Todo esse tempo, sua filha esteve viva, sofrendo nas ruas implacáveis de São Paulo, passando fome, frio, carregando um bebê no ventre sem nenhum amparo familiar, enquanto ele nadava em milhões de reais e luxúria amargurada. A urgência de agir era a única coisa que impedia Mateus de enlouquecer. Ele ligou para Sílvia, sua fiel escudeira. Quando a secretária entrou na sala, assustou-se com a aparência devastada do chefe. Sílvia, preciso de você. Preciso de roupas para uma jovem, produtos de higiene, tudo. E preciso de coisas para um recém-nascido. Rápido. Sem questionar, demonstrando uma intuição afiadíssima, Sílvia pegou sua bolsa. Juntos, foram a um shopping de altíssimo padrão nos Jardins. Mateus andava pelas lojas infantis como um fantasma atordoado, apontando para vestidos de seda, macacões de grife e carrinhos importados, comprando tudo o que via pela frente. Sílvia, com sua ternura prática, escolheu roupas confortáveis e quentes para Luna, organizando o caos do chefe. Enquanto pagavam uma fortuna no caixa, Mateus olhou para Sílvia, seus olhos transbordando uma gratidão muda. Pela primeira vez em décadas, ele percebeu a mulher forte e dedicada, que sempre esteve ao seu lado, cuidando de suas feridas invisíveis, sem nunca pedir nada em troca. Carregados de sacolas de marcas luxuosas, eles voltaram para a maternidade VIP. O quarto de Luna parecia um hotel de 5 estrelas, mas a garota parecia minúscula e deslocada no meio da cama king size, vestindo um pijama limpo que a clínica havia fornecido. Ela se encolheu quando Mateus entrou, os olhos assustados. Sílvia ficou discretamente no canto da sala, organizando os presentes para dar espaço à emoção crua. Mateus sentou-se na beirada da cama, puxou a carteira e tirou a única foto que havia guardado daquele curto e ensolarado período com Isadora em Pinheiros. Ele a estendeu para Luna. Sua mãe. Ela era a mulher da minha vida. Ele começou, a voz falhando perigosamente. Luna olhou para a foto e depois para ele, os lábios tremendo enquanto o entendimento se instalava em seu rosto pálido. Eu não sabia que ela estava grávida quando foi embora. Eu achei que ela me odiava. Mas ela te salvou, Luna. Ela salvou nós dois. Eu sou o seu pai. O choro que escapou da garota foi um som primitivo de alívio e dor profunda. Ela se jogou nos braços de Mateus, um abraço desajeitado, mas cheio de uma necessidade visceral de afeto reprimido. Mateus afundou o rosto nos cabelos limpos dela, chorando todas as lágrimas que havia bloqueado nas últimas 2 décadas. Sílvia observava a cena debulhada em lágrimas silenciosas, o coração aquecido por testemunhar o milagre do perdão. Quando se acalmaram um pouco, Mateus precisava resolver o último enigma da vida de sua filha. Luna, quem é o pai do seu bebê? Ele te abandonou? A garota enxugou o rosto com as mangas do pijama de algodão macio. O nome dele é Tiago. Ele é um garoto bom, pai. Ele trabalhava descarregando caminhões no Brás. Mas um dia, 2 playboys estavam espancando um morador de rua idoso. Tiago entrou no meio para defender o senhor. Quebrou o nariz de um deles. Eram filhos de gente poderosa. A polícia chegou e prendeu o Tiago. Ele pegou 5 anos de cadeia por lesão corporal grave e tentativa de roubo armada, tudo inventado. Foi depois disso que eu perdi o teto que tínhamos e fui morar perto do cemitério. O sangue de Mateus ferveu nas veias, não com dor desta vez, mas com o poder absoluto da fúria protetora de um pai. Ele levantou-se abruptamente. Ele tinha recursos, conexões e muito dinheiro, e agora tinha um propósito implacável. Ligou imediatamente para o Dr. Otávio, o advogado criminalista mais caro e temido do Brasil, o homem que resolvia os problemas insolúveis da elite de São Paulo. Otávio,
Estou te enviando os dados de um garoto chamado Tiago, preso preventivamente no CDP de Pinheiros. O caso é uma fraude completa, orquestrada por filhinhos de papai. Quero ele solto em 48 horas. Suborne juízes, compre a mídia, vire o sistema judicial brasileiro de cabeça para baixo, não me importa se isso custar 20 milhões. Quero aquele garoto livre e com a ficha limpa, ou eu afundo a sua carreira. O advogado, conhecendo o tom letal de seu cliente mais lucrativo, apenas respondeu que os habeas corpus seriam distribuídos em minutos. Havia mais uma peça quebrada na vida de Mateus que precisava ser consertada, deixando Luna aos cuidados maternais de Sílvia, que acariciava os cabelos da garota contando histórias calmas. Mateus pegou o carro e seguiu para a clínica psiquiátrica em Itapecerica da Serra. Era uma fortaleza murada, cercada por florestas, onde a alta sociedade escondia seus problemas mentais. Sua irmã Camila definhava ali há meses, dopada, perdida nos traumas do passado. Ele invadiu a sala do diretor clínico, ignorando os protestos dos enfermeiros engravatados. Vim buscar minha irmã. Agora. Preparem a papelada da alta, eu me responsabilizo, decretou, jogando um cheque em branco sobre a mesa do médico surpreso. Ele encontrou Camila no jardim de inverno, olhando para o nada, o olhar vazio de quem perdeu a esperança. Camila, acabou. Ele sussurrou, ajoelhando-se na frente da irmã. Nós temos uma família agora. Isadora nos deixou uma filha. Você é tia. A centelha de sanidade e choque que cruzou os olhos de Camila foi a prova de que ela ainda estava viva por dentro. A mansão de Mateus, por anos uma tumba de mármore e silêncio sepulcral, encheu-se de uma energia caótica e maravilhosa. Camila, agarrada a uma nova motivação de vida, liderou a transformação. Junto com Sílvia, elas esvaziaram o antigo escritório no andar superior e começaram a montar o quarto do bebê. Caixas de papelão, móveis brancos, ursos de pelúcia gigantes e roupas em tons pastéis espalhavam-se pelo chão de madeira nobre. Mateus assistia àquela cena, encostado no batente da porta, segurando uma taça de vinho, sentindo uma paz que achou que nunca mais experimentaria. Sílvia passou por ele, as bochechas coradas pelo esforço físico, e Mateus segurou sua mão gentilmente. O olhar que trocaram não precisou de palavras. Era o reconhecimento de um novo começo, onde o amor verdadeiro surgia silencioso e firme. Mas a tranquilidade durou pouco. Às 2 da manhã, o telefone da mansão tocou, quebrando o silêncio da madrugada. A bolsa de Luna havia rompido. O bebê estava chegando mais cedo. O corredor da maternidade cheirava a antisséptico, suor e pura ansiedade. Mateus andava de um lado para o outro, alisando o cabelo grisalho, enquanto Camila e Sílvia tentavam acalmá-lo tomando café ruim de máquina. A porta do elevador se abriu com um solavanco, e Breno surgiu, ofegante. Atrás dele estava Tiago. O garoto estava magro, usando roupas largas que Breno havia comprado às pressas, mas o brilho em seus olhos era de puro desespero amoroso. Onde ela tá? Onde tá a Luna? O rapaz perguntou, a voz embargada. O doutor Otávio havia destruído a acusação no tribunal, provando a corrupção do delegado local em tempo recorde. Mateus abraçou o garoto assustado, um abraço forte e paternal. Ela está lá dentro, filho. Vá até ela. Ela precisa de você. Tiago foi engolido pelas portas duplas da sala de parto. Minutos depois, um choro agudo e estridente, o som mais lindo que Mateus já ouviu na vida, inundou os corredores do hospital. Uma menina havia nascido, forte e saudável. Quando a equipe médica permitiu a entrada, Mateus encontrou Luna chorando de alegria, exausta, segurando um pequeno embrulho cor-de-rosa no peito. Tiago estava ajoelhado ao lado da cama, beijando a testa da namorada, completamente maravilhado com o milagre da vida em seus braços. Luna olhou para Mateus e estendeu os braços fracos. Cuidadosamente,
Mateus pegou a recém-nascida. O rosto amassadinho, pequeno e perfeito. Camila chorava encostada no ombro de Sílvia. O nome dela vai ser Isadora, Luna sussurrou, sorrindo através das lágrimas exaustas. O coração de Mateus transbordou. O passado não era mais uma âncora que o arrastava para as profundezas, mas o alicerce sólido de um futuro que finalmente valia a pena viver. Ele olhou para a sua neta, para a sua filha reencontrada, para a mulher forte que agora segurava sua mão e para a irmã restaurada. Sob o teto daquele quarto de hospital, o império frio do homem de negócios desmoronou, dando lugar à maior riqueza que um ser humano poderia conquistar: a sua família completa. Alguns dias depois, a notícia da morte de Humberto por falência múltipla de órgãos ecoou pelas páginas de jornais de São Paulo. Ninguém chorou em seu velório luxuoso. O magnata que tentou controlar vidas e destruir o amor havia morrido solitário, cercado apenas por advogados urubus disputando sua herança. Mateus, por outro lado, estava sentado no imenso jardim de sua mansão no Morumbi. O sol de outono aquecia a grama verde. Tiago e Luna caminhavam abraçados pelos caminhos de pedra, empurrando o carrinho da pequena Isadora. Camila lia um livro na varanda, rindo de algo que Sílvia havia comentado. Mateus puxou Sílvia para perto, beijando-lhe os cabelos. Ele olhou para o céu limpo de São Paulo, fechou os olhos e sorriu, imaginando que, em algum lugar além daquelas nuvens espessas, os profundos olhos verdes de Isadora finalmente repousavam em absoluta e eterna paz. O ciclo da vida é implacável, e as tempestades que ameaçam destruir nossas fundações são frequentemente as mesmas que limpam o caminho para algo novo brotar. Mateus perdeu o amor de sua vida de forma trágica, sofreu 2 décadas sob o peso de mentiras arquitetadas pela maldade humana, mas a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona, nem que seja nos corredores escuros de um cemitério em uma noite chuvosa. A dor profunda cedeu lugar a um propósito maior. A garotinha frágil das ruas agora era a herdeira de um império, cercada de amor, proteção e um pai disposto a queimar o mundo por ela. Tiago recuperou sua dignidade, e Sílvia e Mateus encontraram um amor maduro e curativo. Às vezes, o universo exige sacrifícios inimagináveis, mas a recompensa para aqueles que suportam a noite escura da alma é o nascer de um sol brilhante e inesquecível. A justiça foi feita de maneiras que os tribunais jamais poderiam alcançar. Humberto levou seus pecados para o túmulo, sem deixar saudade ou afeto genuíno para trás. Enquanto isso, a casa que Mateus construiu pulsava com risadas de criança, jantares fartos em família e o calor humano que o dinheiro nunca pôde comprar. A memória da Isadora original não trazia mais dor sufocante ou lágrimas de sangue, mas um sorriso nostálgico e agradecido. Ela era o anjo da guarda que velava por eles, a raiz silenciosa que nutriu a árvore genealógica, salvando sua descendência. Mateus finalmente compreendeu que amar não é aprisionar o outro, nem viver no passado, mas abraçar o presente com gratidão e coragem, sabendo que cada cicatriz em nossa alma é a prova definitiva de que sobrevivemos ao pior e estamos prontos para receber o melhor que a vida tem a oferecer. O milagre de Mateus e Luna não foi apenas um reencontro de sangue, mas o renascimento de almas feridas que encontraram salvação umas nas outras. O amor que Isadora plantou com seu sacrifício sobreviveu a décadas de frio e trevas, desabrochando em uma nova geração cheia de esperança. Se essa jornada de superação e justiça tocou o seu coração, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal para não perder nossas próximas histórias emocionantes e deixe seu comentário abaixo. Se você estivesse no lugar de Mateus, teria tido a força para perdoar o passado e reconstruir sua vida do zero? Queremos muito ler a sua opinião.